Pessoal, hoje vamos falar um pouco de ponto de equilíbrio para empresas de monitoramento. Mas o que é ponto de equilíbrio, Rogério? Ponto de equilíbrio, assim, para qualquer tipo de negócio, qualquer empresa, é onde que tudo que o, a empresa ela gera de faturamento, ela recebe e tudo que ela paga. Então, eu faturo 100, recebo 100, gasto 100, eu cheguei no meu ponto de equilíbrio. É muito parecido com esse aqui, ó. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui, você ficar ciente como é que é. Ó, o ponto de equilíbrio é esse aqui, é uma balança, quando uma empresa ela chegou aonde que tudo que ela recebe, vamos imaginar que tudo que ela recebe, R$ 100, R$ 1.000, 200, 1 milhão, 200 milhões, e tudo que ela gasta, e não sobra nada. Então ela trocou ali, como a gente fala aqui, ela foi 6 por meia dúzia, né? Ela vendeu laranja, sobrou laranja, pronto. Então, isso aqui é ponto de equilíbrio. Então, é onde que tudo que você recebe e tudo que você gasta não te sobra nada. Qual é o problema hoje? O problema hoje é quando esse ponto de equilíbrio ele fica descalibrado. Isso principalmente nas empresas de segurança eletrônica, onde o empresário ele não consegue hoje, ele não conhece, primeiro que ele não sabe o que é ponto de equilíbrio. Toda empresa, todo empresário precisa saber disso. Isso é sobrevivência. Na aula anterior eu falei um pouco de DRE, agora estou falando do ponto de equilíbrio, né? Então, o que é, por exemplo, um ponto de equilíbrio de uma empresa desajustado é esse aqui, é onde que a balança ela está mais pesada para o custo, ou seja, ela gasta mais do que arrecada. Então, eu gasto mais. É a mesma coisa no seu orçamento familiar. Você tem um salário de R$ 10.000, mas você gasta 15 mil. Isso aqui é empresa, se aplica também para empresa. O custo, o gasto, ele é maior que a receita. Isso aqui é um desequilíbrio muito grave hoje, e isso é muito comum nas empresas, principalmente no segmento de segurança eletrônica. Mas o que é o ideal, Rogério? O ideal é esse aqui, ó. É quando a balança ela pesa mais para a venda. Então, eu recebo mais e gasto menos. Isso é o mundo ideal. Ele recebe mais, então o peso é maior e o custo dele vai ficando leve para a empresa. Então, para você entender, é isso aqui que estou querendo dizer para você. Ó. Vamos lá, ponto de equilíbrio. Exemplo simples para você entender. Custo da empresa. Aí, vamos imaginar que uma empresa ela tem um custo de R$ 10.000. Então, ela tem uma receita média por cliente de R$ 100. O resultado é o seguinte: se você pegar 10 mil e dividir por 100, é igual a 100 clientes. Perfeito? Perfeito. Vamos lá então. Então, se um cliente ele é R$ 100, R$ 100 vezes R$ 80, ele é igual a 8 mil. 8 mil eu cubro o meu custo da empresa? Não, porque o seu custo é qual? R$ 10.000. Agora, se eu faturar 100 clientes a R$ 100, o, qual vai ser o meu ponto? Eu vou chegar no meu ponto de equilíbrio? Sim. Se você pegar 100 vezes 100, é igual a R$ 10.000. R$ 100 de faturamento por cliente vezes 100 clientes, 10 mil, batemos o ponto de equilíbrio. Agora, e se eu vender 120 clientes? Se eu tiver uma recorrência, 120 clientes de monitoramento a 100 reais. Qual vai ser meu faturamento? Vai ser R$ 12.000. Qual é o meu custo? 10 mil. Ou seja, com 80 clientes meus de monitoramento, sendo que o custo da minha empresa eu tomo um prejuízo. Se eu tiver 100 clientes a 100 reais, eu fico no 0 a 0, no empate. E se eu tiver 120 clientes, eu tenho o lucro de R$ 2.000.
Isso aqui é ponto de equilíbrio. Então, ó, ponto de equilíbrio é a quantidade mínima de clientes necessária para pagar todas as contas. Quais são as contas dos empresários hoje? Folha de pagamento, aluguel, combustível, água, luz, internet, tudo, tudo. Tá certo? Então, a partir de 100 clientes, a empresa começa a sair do zero a zero. Isso aqui, ponto de equilíbrio, é, é, é uma equação que todo é obrigatório que todo empresário ele conheça, para que ele tenha um negócio, né, saudável. Agora, tudo bem, então, Rogério, vamos lá. Você está me dizendo o seguinte, então. Você está me dizendo que se eu não souber o ponto de equilíbrio da minha empresa, eu estou no sal. Isso, realmente, você está ferrado. Tá, e como é que então eu posso descobrir meu ponto de equilíbrio? Vamos ver na prática? Beleza, então, vamos na prática para você ver como é que a gente pode controlar isso dentro da sua empresa. Imagina o seguinte, imagina que essa empresa aqui, ela está no ponto de equilíbrio dela. Vamos, entendeu? Então vamos lá então, ó. Ela arrecada 142 e ela gasta, pagando todo mundo, né, 142. Beleza? Então, ela está aqui no ponto de equilíbrio de 10 centavos. Vamos imaginar que aqui fosse zero. Perfeito? Então, aqui o cara está sobrevivendo. O empresário de segurança eletrônica aqui, especificamente, ele está ali trabalhando 14 horas, 15 horas por dia e não sobra nada para ele. Tá certo? Então, a empresa aqui, ela chegou no ponto de equilíbrio. Agora, vamos fazer uma simulação aqui de uma empresa que ela gasta mais do que arrecada? Vamos lá então. Vamos fazer aqui uma simulação lá no Contas a Pagar. Então, eu vou lançar aqui uma despesa que vai afundar o resultado da empresa. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos editar aqui. Eu vou colocar aqui é, 10 reais, 10 mil a mais. Tá certo? Com, vamos lá, eu vou lá no Contas a Pagar, vou registrar lá uma dívida, que o valor dela é 10 mil reais a mais. Vamos ver então como é que isso vai se comportar dentro do multicálculo, tá certo? Então vamos ver como é que está meu ponto de equilíbrio. Anteriormente, meu ponto de equilíbrio estava ali no zero a zero. Agora chegou uma conta, eu lancei, aí vamos ver como é que ficou. Opa, ó, 10 mil negativo. Ou seja, o cara aqui, ele arrecada ponto de equilíbrio, beleza? Ó, ponto de equilíbrio aqui em cima. Ele arrecada 142 mil e ele está gastando 152 mil. Pense no orçamento pessoal, numa renda familiar, onde que a família ela gasta mais do que arrecada. É isso aqui, ó. Então, o empresário que ele não conhece o ponto de equilíbrio dele, ele está tomando aqui ó, um prejuízo de menos 10 mil reais todo mês. O que o cara tem que fazer? Ele tem que vender mais cliente rapidamente para ele regularizar aqui esse prejuízo. O problema hoje é que ninguém sabe, entendeu? Então, assim, ninguém sabe medir, ninguém sabe chegar nesse ponto de equilíbrio. É por isso que a gente percebe aí, a gente vê muitas empresas fechando e etc, entendeu? Agora vamos fazer um ponto de equilíbrio positivo. Vamos lá então. Vamos imaginar que o impacto ele é o contrário. Em vez de ser 32 mil, vou colocar 12 mil lá no contas a pagar. Vamos simular aqui, gente. Ó, vamos lá, eu vou lançar agora. Essa ferramenta aqui do multicálculo, ela salva empresas. Vamos lá então, meu ponto de equilíbrio ele estava ali no déficit, né? Agora vamos ver ele lá, ó. Opa, ou seja, aqui a balancinha ela está pesando mais para o lucro. Então aqui, ó, o cara ele
fatura 142, ele gasta 132 mil. O caixa dele todo mês tem que sobrar isso aqui. Ah, Rogério, não tem isso na minha conta. É porque você não lançou todas as despesas corretamente. Entendeu? Então, isso aqui, gente, é ponto de equilíbrio. Todo empresário hoje, ele precisa é, ter esse resultado. Se não tiver, se não souber como chega, se não tiver conhecimento, você é um sério candidato a, a fechar. Porque o seu caixa ele vai quebrar. Imagina o seguinte: dinheiro, gente, ele não leva desaforo. Imagine então todo mês o seu caixa ele dando negativo, negativo, negativo. Aí você vai para o banco, vai pedir empréstimo, vai pedir mais financiamento e vai chegar um momento que o banco ele não vai te dar mais, o seu score vai estar muito baixo. Ele vai perceber que você está endividado e aí quando você não ter mais recurso, mais aonde recorrer, aí o seu negócio então ele vai fechar. Hoje o multicálculo ele consegue hoje ajudar o empresário a calcular o ponto de equilíbrio dele. Então, ó, ele tem aqui uma DRE, como mostrei na aula anterior. Né? O que é uma DRE? DRE hoje, ponto de equilíbrio, são dois irmãos gêmeos ali que você tem que ter ali diariamente, acompanhando semanalmente, mensalmente ali o resultado deles. Então, voltando aqui, isso aqui é ponto de equilíbrio. O meu custo é 10 mil, por cliente eu faturo 100, e para mim ter um lucro, eu preciso ter 120 clientes na minha base. Tá certo? Então, a aula de hoje, nós estamos aqui ensinando o que é ponto de equilíbrio para uma empresa. Valeu, forte abraço.